Olá pessoas, Yuri que desenha aqui e bem-vindos a esse vídeo que é nada mais, nada menos do que o nosso turnaround. O que seria o nosso turnaround? É o nosso 360. A gente tem aqui esse nosso personagem do jogo que ainda está sem nome, então por favor, se você tiver alguma ideia aí de um nome legal para ele, eu estou aceitando, viu? Pode deixar aqui nos comentários a sua sugestão de nome. E como a ideia é que a gente tenha um personagem 3D nesse jogo, é importante que a gente consiga reproduzir esse personagem em todos os ângulos, né? A gente vai precisar aí elaborar o nosso molde, o nosso rascunho do boneco 3D. E para ver se ele está funcionando, eu vou fazer aqui o nosso 360. Verdade seja dita, eu não tenho nenhuma experiência com 3D, eu nunca fiz nada 3D, eu tive um ZBrush há um tempo, mas o que eu fiz nele não ficou legal não, na verdade ficou bem triste. E hoje eu não tenho mais, realmente eu não me adaptei ainda ao 3D, mas eu tenho muita vontade de fazer aí uma imersão talvez num Blender ou no próprio ZBrush mesmo para entender, aprender de verdade, né, como funciona esse software 3D. Eu também estou pensando bastante, faz uns dias aí que eu tô flertando com a ideia de criar algum tipo de demo para esse nosso jogo, né? Eu não entendo nada de programação, não entendo nada de criação de jogos, a brincadeira aqui é realmente só a parte visual. E, bom, se a gente está brincando no nível sério aqui, como se realmente a gente estivesse trabalhando para um jogo real, a gente precisa desse nosso 360. Então, eu usei a ferramenta de simetria para criar aí o nosso personagem certinho de frente. Você reparou que eu tirei aquele bracelete gigante, né, que ele tinha? Achei que fica mais simples assim. E nesse momento simplificar é salvar vidas, né? É ganhar tempo. Então eu dei uma simplificada no design dele. Isso não quer dizer que mais para frente ele não possa ter ali a sua armadura não simétrica, né? De um lado uma peça, do outro lado outra parte da armadura, mas nesse momento eu achei que seria mais interessante para mim deixá-lo com esses modelos mais simples. Bom, eu estou criando sempre uma camada de rascunho por baixo e depois eu reforço com a line. E a ideia é que eu tenha esse personagem com o mínimo de ilustração suficiente para que já crie o efeito de 360. Eu podia simplesmente criá-lo de frente, de lado, de costas e com aquele perfil, né? aquele ângulo ali meio de lado. Mas eu queria ver isso funcionando, então eu senti que no final ficou faltando pelo menos aí 2 imagens, mas já era suficiente para mim, eu já fiquei contente. Eu não pretendo usar a imagem dele girando, mas sim essa grade. Tá vendo essas linhas laranja aí que eu coloquei? Então, elas são uma espécie de linha guia para eu saber a altura que cada objeto vai ficar, que cada elemento vai ficar. Tentando aí manter a simetria desse personagem que não é tão simétrico assim, né? Que é tão esquisito. É um desafio de verdade você conseguir desenhar o personagem em todos os ângulos e fazer tudo funcionar, tudo parecer bem sólido. Essa foi minha primeira tentativa e eu já fiquei feliz com o resultado, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Geralmente nesse momento a gente tende a deformar o personagem, né? Ele vai ficando achatado ou vai perdendo algumas formas. Isso é curioso porque pra gente faz sentido quando a gente desenha o personagem de lado ou de costas, mas quando a gente coloca ele pra girar é que a gente percebe que não tá funcionando não. É claro, né, duplicar ali as laterais dele para não ter que refazer o desenho. E esse aqui é o desenho em ângulo que eu comentei. Eu não sei o nome desse ângulo, 3/4, ele está quase indo ali para a lateral. Não está de frente, mas também não está totalmente de lado.
aqui é onde tem essa dificuldade de perspectiva, né? O personagem tem de fato que estar inclinando, ele tem que estar indo para o fundo. Depois da conclusão desse projeto, depois da conclusão desse vídeo, eu encontrei um tipo de tutorial, uma dica de como fazer esse 360 mais fácil usando um cubo, né? Usando um quadrado, um retângulo ali esticado e marcando as suas regiões, porque é mais fácil ver isso numa figura mais simples. Mas nesse momento eu não estava usando nenhuma dessas ferramentas ou dessas dicas de otimização de tempo, então foi tudo muito no olho mesmo e eu apanhei um pouquinho. Mas é assim, né? Aprendendo, errando que se aprende. Percebe? Ó, um braço ficou bem pequenininho, não fiquei muito contente com esse resultado. Vou lá e aumento ele um pouquinho para deixar mais ou menos do jeito que me agradou visualmente. Eu confesso que eu criei elementos para esse personagem que eu não lembrava muito bem o porquê que eles existiam. E isso me fez pensar que eu preciso aqui elaborar junto com vocês um momento só para a gente tratar desses acessórios que o personagem tem, né? Por que ele usa essa mochila, essa bolsa nas costas? O que é essa estrutura no peito? Por que a perna dele está constantemente enfaixada, né? E o que é isso na cabeça dele? De frente parecia umas penas, mas de costas nitidamente é uma flor. Então o que está acontecendo aqui com esse personagem? Por que ele tem esses objetos? Acho que é válido também que a gente comece a pensar um pouquinho no porquê que ele tem esses elementos. Na verdade, eu já tenho um pouco da resposta disso, eu já elaborei alguma coisa, mas trazer aqui para vocês para que a gente entenda melhor como construir esse personagem dentro de um contexto e de um conceito. E aí é muito vai e volta, né? A gente copia, cola, apaga, isso aqui não ficou legal. E muito por motivo de preguiça. Na verdade, não é bem preguiça. Pra que eu vou redesenhar o personagem do zero, correndo o risco ali de deixar alguma coisa torta, fora do lugar, sendo que eu tenho ele ali do lado, é só mesmo eu copiar ele. E já estamos com um resultado aí muito bom, né? Vamos ver como é que ele ficaria rodando. Olha aí, ó. Eu coloquei ele em outro programa aqui só para intercalar as imagens e já tem um giro interessante, já gostei. Eu também precisava trabalhar um pouquinho das expressões faciais desse personagem. O jogo que eu me proponho a fazer, o personagem vai ser visto um pouquinho de longe, mas ainda assim é um conceito interessante, então vamos ali para algumas expressões do personagem. Eu fiz ele meio que normal ali, parado, com a cara que ele tem, emburrado, né? E outras expressões, com raiva, gritando, sorrindo e uma expressão de confuso, talvez. E aí eu fui passando o refino, já com esse tom de marrom mais interessante, né? Mais avermelhado, simplesmente para destacar ali desse fundo. E eu selecionei as minhas favoritas. Então eu vou ficar com todas essas imagens, mas eu não quero exibir todas elas, então eu separei somente essas 4 aqui que eu já achei suficiente para esse momento, né? Dando ali os detalhes da tatuagem que ele tem, da pintura que ele tem e da peninha aqui. Bom, se a gente fez o herói, a gente também tem que fazer o vilão, não é mesmo? Então vamos lá fazer um 360 desse bicho. Você pode ver que eu coloquei o herói ali ao fundo, bem fraquinho, era só porque eu queria ter uma noção de tamanho. E sim, esse bicho é para ser realmente muito, muito grande. É para ser um adversário aí não tão fácil assim de vencer. E vamos lá aos detalhes, né? Eu gosto muito do design desse bicho, principalmente ali aquela cara de cachorro com esse corpo nada de cachorro, né? E eu não sei, mas toda vez que eu tô desenhando essas perninhas dele, e eu lembro muito da família dinossauro. Não foi uma referência, eu não peguei nenhuma imagem ali do Dino da Silva Sauro, mas eu acho que essas coxas mais grossinhas me lembrou bastante a família dinossauro, o que faz até um pouco de sentido, né? Já que é um lagarto humanoide ali, acho que funciona também, mas realmente eu não peguei a família dinossauro como referência. Talvez em próximos aí, projetos, né? Em outros personagens que também vão entrar. O meu plano, galera, é criar mais alguns vilões antes dos vilões de fase, né? Nós temos alguns personagens aí dessa história, os filhos de Tal,
que são criaturas aquáticas, né? Então são monstros marinhos ou são serpentes, então eu acredito que mudar um pouquinho também a característica dos inimigos de cada fase, né? E não isolar completamente, mas mesclar um pouco. Então acredito que numa fase aí que possa ser mais aquática, a gente não vai ter tanto esse cara aqui, esse lagarto lobo, mas a gente vai ter outros personagens que são personagens marinhos ou personagens aquáticos ali para fazer a dificuldade do jogo funcionar. Talvez até uma fase onde o personagem tenha que nadar. Bom, olha assim, aqui ficou o nosso personagem girando. Você pode ver que eu fiz com bem menos imagens, né, do que o herói. Foram só 4 mesmo e já dá o efeito de giro. Bom, esse é o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e sugere para mim, pode ser aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários qual pode ser o nome do nosso herói que ainda segue sem nome, o que é praticamente inaceitável nesse momento, né? A altura do campeonato, esse bicho ainda tá sem nome. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque esse vídeo não saiu no domingo como todos os outros vídeos. Então eu tô postando vídeo todo domingo, isso você pode ter certeza, mas eu também tô colocando vídeos aqui em outros dias da semana e você pode não ver simplesmente porque não ativou o sininho. Então não perde tempo não. É isso, valeu e até!